distantes, onde a nossa voz está sendo ecoada. E esta palavra eu vou dizê-la em tópicos, e você aí pode melhorar quando na oportunidade. Senão, o Espírito Santo, quem nos conduz, pode estar, como sempre, falando melhor ao seu coração. Porque essa leitura, nós encontramos, ou este episódio, este acontecimento, nós encontramos ele em todos os outros 3 evangelhos. Somando com o de Lucas, são por 4 vezes que eles registram o mesmo episódio. E eu quero fazer aqui, rapidamente, estas 4 outras leituras que são semelhantes a esta que Lucas escreveu também. Eu quero aqui, na oportunidade, primeiro, lembrar aos irmãos do capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Capítulo de 19. A leitura se encontra a partir do versículo de número 16, quando lemos: Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, versículo 18, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Aqui, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João evangelista. Este Evangelho, ele faz parte do que nós chamamos Evangelhos sinóticos, ou visão idênticas, que relatam o mesmo assunto e com personagens diferentes, com escritores diferentes. Mas esses escritores, as suas diferenças são pelos nomes e outros adjetivos. E o Evangelho de João, nesta visão idêntica, ou do Evangelho sinótico, ele é comparado como a ave chamada águia, porque é uma visão, uma ave que ela voa altaneiramente, uma ave poderosa, portentosa, com todos os seus adjetivos, uma ave linda de se ver. Existem as categorias de águias, umas conhecidas como predadoras, pescadoras, enfim, esta ave que são fiéis aos seus casais, né, como ave que são. E o Evangelho de João também é conhecido como o Evangelho do lado. Você vai, por várias vezes, encontrar o termo ou a palavra lado no Evangelho de João. Você vai encontrar no capítulo 18, versículo 16, no capítulo 20, no capítulo 19, por mais uma vez, no versículo 26, o capítulo de número 20, no episódio de Tomé, quando ele fala: se eu não colocar a minha mão no seu lado, o Evangelho do lado. Porque o termo lado, ele vem lá do Gênesis, do Apocalipse, que a palavra ali recebe o nome de acostado, e acostado recebe todo o significado de lado, que quando Deus, quando dá um profundo sono a Adão, o termo ali equivale, e tirou Deus o lado de Adão, e fez a mulher e trouxe a Adão. Champlin é um dos escritores que comenta sobre isto, o Evangelho do lado, assim como é escrito no Evangelho também, no Evangelho de João. As outras escrituras que também refletem o mesmo episódio,
nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos. Este Marcos, ou João Marcos, ele não era um discípulo direto de Cristo, mas lá na frente, no Atos dos Apóstolos, quando na história aparece o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, aí nós vamos ver inserido nesta viagem do apóstolo o nome, esta personagem por nome de João Marcos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, ele também registra a mesma passagem, o mesmo episódio, a partir do versículo 23, 24, nós procederemos à leitura também. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe da sua acusação estava escrita: o Rei dos Judeus. Versículo 27. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 2 impropérios, 2 ladrões. Assim como nós lemos em Lucas, assim como nós lemos também em João, aqui em Marcos, e uma outra vez nós vamos proceder à leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o capítulo de número 27, a partir do versículo 35 ao 38, assim procede a palavra do Senhor. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte, e assentados o aguardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação, escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um e o outro à sua esquerda. Aqui nós temos todos os 4 relatos sobre estas 2 personagens que também foram crucificadas juntamente com Cristo. Por que nós lemos todas estas passagens? Porque eu quero trazer à sua mente nesta noite que Lucas é o único que escreve sobre palavras que foram ditas, conversas que foram faladas, diferente dos outros evangelhos. Aqui Lucas coloca esta narrativa desses 2 impropérios, desses 2 ladrões que foram crucificados. E nós, buscando na palavra do Senhor, o próprio Evangelho de Lucas, ele coloca estas expressões, porque, como diz no capítulo de número 1, Lucas, ele está fazendo uma compilação de relatos, uma declaração das coisas que certamente foram acontecidas, fatos que ocorreram naqueles dias. Como diz no capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas, olha o que ele escreve para Teófilo: portanto, muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministro da palavra, pareceu-me bem a mim também
tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Perceba que Lucas, que também não era um discípulo direto de Cristo, ele aqui vai buscar evidências oculares, e dentre estas evidências oculares dos fatos ocorridos, até mesmo na cruz do Calvário, quando ele relata um diálogo que houve entre aqueles dois outros que foram crucificados com Cristo. E somente Lucas é quem registra esta passagem aqui, quando o ladrão da direita diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Há uma discussão, e vale a pena lembrar que como seria a descrição correta, a escrição correta que temos aqui. Seria quando tu entrares no teu reino, ou quando tu vieres no teu reino? Na verdade, a transliteração desta passagem é quando tu vieres no teu reino, e não quando tu entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Amigos e amados ouvintes da palavra do Senhor, nós vemos aqui que o ladrão da direita, ele está dizendo que eles estão sofrendo aquela justa recompensa pelos seus atos maldosos, mas ele reconhece que aquele que está na cruz do meio, este homem que é Jesus, este nunca fez nada errado, ele era inocente, ao passo que o ladrão da esquerda, ele blasfemava contra aquele que estava na cruz do meio, que era Jesus. Ele diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o da direita, respondendo, repreendendo ele, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós, na verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem da cruz do meio, que é Jesus, nada fez de errado. Neste momento, esse da direita, ele percebe um círculo da misericórdia em Cristo, e ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Amigos e amados irmãos, a respeito de quando ser lembrado, eu quero ver e caminhar com os irmãos, na verdade, sobre algumas passagens bíblicas. Será muito rápido, por isso que eu disse que seria em tópicos, porque aí você pode melhorar isso dentro do seu coração para um outro momento. A Bíblia diz, no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, o profeta que nesta noite já foi mencionado aqui, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que naqueles dias, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e o rei Nabucodonosor, ele chamou a todos os seus sábios, homens sábios da Babilônia, para revelar o seu sonho. E ele fez um decreto, estabeleceu nesse decreto
a esses sábios para que eles revelassem os seus sonhos, senão todos seriam mortos. A palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 2 do profeta Daniel, que Arioque estava ali naquele conselho, este soldado do rei, da confiança do rei, e ouviu este decreto para que os sábios dessem a interpretação dos sonhos. Ao contrário disto, todos seriam mortos. Mas a Bíblia diz que então Daniel respondeu com o conselho. Por que Daniel responde ao conselho? Porque Arioque, o capitão da guarda do rei, havia saído da presença do rei e fez saber o assunto a Daniel. Quando Arioque fez saber esse assunto a Daniel, Daniel disse a Arioque: peça para o rei para nos dar um tempo, assim nós traremos a ele a interpretação dos teus sonhos. Então Daniel, diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 16, entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. A palavra do Senhor nos diz que neste momento Daniel, ele vai para a sua casa e ele faz saber este assunto do rei aos seus amigos, a saber, a Ananias, Misael, Azarias, que eram os seus verdadeiros amigos, seus verdadeiros companheiros. E a palavra do Senhor nos diz que eles entraram na presença de Deus, aleluia, desejosos na presença de Deus. Desejosos do quê? Desejosos da misericórdia de Deus e concernente àquele segredo que o rei tinha, aleluia, a respeito do seu sonho. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel e dos seus companheiros. Do contrário, não somente os sábios de Babilônia, e também a vida de Daniel e dos seus companheiros corriam risco, todos eles seriam mortos. Mas a Bíblia fala que Daniel pede um tempo para o rei, e quando o rei dá o tempo para ele, ele faz saber o assunto também aos seus verdadeiros amigos, e eles buscam a presença de Deus, o Deus das misericórdias, e Deus traz a interpretação do sonho, e Daniel avisa Arioque que queria a presença do rei, e quando Daniel chega à presença do rei, revela ao rei a interpretação do seu sonho, porque Deus revelou esta interpretação. E quando ele revela essa interpretação, olha o que a Bíblia diz: então o rei Nabucodonosor caiu sobre a face de Daniel e adorou, e ordenou que ele oferecesse uma oferta e aroma suave. E o rei respondeu a Daniel e disse: bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses, e um Senhor de reis, e um revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. Então o rei fez Daniel em um grande homem, e deu-lhe a Daniel vários presentes valiosos, e o fez governante sobre toda a província de Babilônia, e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios da Babilônia. Estaria bom se Daniel já saísse da presença do rei aqui, porque ele recebe graça na presença do rei. Mas ocorre, amados e queridos irmãos, que quando Daniel recebe presentes valiosos, quando Daniel sai dali com um posto de governante sobre toda a província da Babilônia,
e também chefe dos governadores sobre todos os homens e sábios de Babilônia, Daniel não dá as costas e sai da presença do rei. Daniel agora, ainda na presença do rei, faz um outro pedido, dizendo assim: então Daniel faz um pedido ao rei, e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Porém Daniel sentou-se ao portão do rei. Amados e queridos irmãos, eu estou dizendo com esta palavra, na hora dos apertos, Daniel procurou os seus amigos, Deus deu a resposta. Daniel agora é beneficiado com esta resposta. Seria da parte de Daniel sair da presença do rei com esses benefícios na sua vida, mas ele ali ainda lembrou dos seus amigos. Ele lembrou dos seus amigos na hora dos apertos e também na hora de receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nesta noite você está sendo lembrado por alguém. Talvez nesta noite, aleluia, você não sabe, mas você está sendo lembrado por alguém na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No Deus de Daniel, aquele da qual o próprio Nabucodonosor, um homem que mandava na terra naqueles dias, disse: o seu Deus, Daniel, é um Deus de deuses, é um Senhor de reis e um revelador de segredo, visto que tudo a ele pode revelar. Deus revela os segredos. Diante de tudo isto que está ocorrendo, existe um segredo. Somente aqueles que servem a Deus estão entendendo este momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te convido aí, que está nos ouvindo nesta noite, convide verdadeiros companheiros, convide verdadeiros amigos a respeito deste assunto, destas coisas que estão acontecendo, porque nós vamos achar graça diante de Deus, aleluia, e Ele vai trazer a libertação, Ele vai trazer a libertação, Ele vai trazer a cura, o milagre para a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, você vai confiar nos seus amigos e convidá-los, mas quando o Senhor te trazer a bênção, convida eles para o culto de ação de graça também. Uma outra situação que quero aqui parar, existe outras, mas só para você frisar aí na sua cabeça, está no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Os irmãos entendem que havia um cerco ali em Samaria. E esse cerco, ele traz algo curioso para nós. Porque tem 4 leprosos no portão da cidade. E aqueles 4 leprosos, eles representam os 4 tipos das piores lepras que existem, que estão no livro de Levítico, estavam lá fora. Mas ocorre que um olha para o outro neste cerco, porque nada entrava na cidade e nada podia sair da cidade. A situação estava muito ruim, de forma que os pobres, para eles se alimentar, a história diz, como também está escrito na palavra de Deus, eles assavam fezes de pombos, e quem tinha um poder aquisitivo melhor, eles comiam cabeça de jumento. Imagine uma cidade cercada, onde não pode o comércio girar. Veja a situação, que era deplorável a situação, estava cercado. Este mesmo cerco, um capítulo atrás, de 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que este mesmo cerco estava na casa de Eliseu.
E Eliseu tinha um servo por nome Geazi. E a Bíblia diz que Geazi diz: Senhor meu, nós estamos cercados pelo exército do inimigo. Neste mesmo momento, Eliseu, profeta de Deus, ora ao Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, e diz: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. A Bíblia diz que os olhos de Geazi foram abertos, aleluia, e ele pôde contemplar ao redor de Eliseu um exército poderoso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Este exército está aí acampado ao seu lado. Agora no capítulo 7 existe aqui esta situação, onde 4 homens leprosos, eles dizem um para o outro: se a gente ficar aqui no portão, a gente vai morrer. Se a gente adentrar a cidade de Samaria, a gente também vai morrer. E se a gente caminhar para onde tem provisão? E onde estava a provisão? No acampamento dos assírios. Eles não se conformaram, não ficaram na sua zona de conforto. Ele diz: já que a única esperança nossa é a morte mesmo, pelo menos a gente vai sair da nossa zona de conforto, mas vai em direção da onde tem provisão. A Bíblia diz que eles romperam, mas havia uma profecia já do homem de Deus, que no outro dia haveria provisão de viveres. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia, talvez uma notícia que chegou agora, está quentinha, saiu do forno, uma notícia ruim, uma notícia maléfica, mas a profecia do homem de Deus diz: amanhã Deus vai dar provisão, aleluia, amanhã vai haver liberdade, amanhã Deus vai trazer, aleluia, para nós mantimento. E a palavra do Senhor diz que esses 4 homens leprosos, doentes, eles caminharam rumo aos exércitos do inimigo. E a palavra do Senhor diz que cada passo que eles davam era como que de barulhos de carruagem e um barulho de cavalos. Verdadeiramente a Bíblia diz que o barulho era tão grande como de um forte exército. E o exército assírio entraram em confusão e disseram um para o outro, dizendo: vede que o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para vir contra nós. Mas não era nada disso, eram 4 leprosos, 8 pés cansados, doentes, que estavam caminhando, aleluia, de encontro ao exército inimigo. E Deus deu uma grande vitória naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que estes leprosos, quando chegaram no arraial dos inimigos, que era extremo aquele campamento, eles entraram, olharam dentro das tendas, estavam todas vazias. Eles comeram, beberam, carregaram dali prata, ouro, vestimentas, e foram e se esconderam também. E retornaram e entraram em uma outra tenda, e ia fazendo assim, tenda após tenda. E dali também carregaram e foram e esconderam. Mas de repente, finalizando, um disse para o outro: nós não podemos pecar. Que pecado? O pecado da omissão, o pecado do silêncio. Nós não estamos agindo bem, eles disseram, porque hoje, ele estava dizendo assim, então disse um ao outro: não agimos bem, este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz,
e nós retivemos a nossa paz, se esperarmos até a luz da manhã, não vai dar tempo, mas vamos agora avisar o rei. Esses 4 amigos leprosos fizeram assim e foram avisar o rei. E a Bíblia diz que assim como foi a palavra do homem de Deus, o profeta Eliseu, assim se cumpriu naquele dia. Deus trouxe provisão. Alguém que não omitiu uma informação e não pecou o pecado do silêncio. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. Haverá no dia de amanhã, aleluia, provisão para a tua mesa, provisão para a tua casa, provisão para os teus familiares. Assim como Deus avisou a Josué: preparai o povo para que ele santifique, porque amanhã, aleluia, é o dia de bênção. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.